Boa noite, Malta Cultural! Sejam todos bem-vindos! Hoje é dia 29 de abril de 2021. Eu sou de Andréia Valverde, Portugal, presidente da Rede Sem Fronteiras. Estamos começando mais um Conexão Sem Fronteiras, o programa de entrevistas da Rede Sem Fronteiras aqui no Instagram, que acontece todas as segundas e quintas-feiras, às 19 horas do Brasil, 23 horas aqui de Portugal. A Rede Sem Fronteiras é uma entidade cultural. A Rede Sem Fronteiras é uma entidade cultural que desenvolve e divulga a cultura brasileira e lusófona em todo o território nacional brasileiro e para leitores de língua portuguesa residentes em mais de 20 países no mundo, nos 5 continentes, com o lema Juntos Somos Mais Fortes. Seu objetivo é promover, difundir e fomentar a cultura e a produção dos seus membros além fronteiras por meio de projetos literários e culturais, eventos e parcerias com universidades, fundações, bibliotecas, museus, associações, academias e entidades afins. E hoje, dia 29 de abril, é aniversário de 15 anos da Associação Cultural Poemas à Flor da Pele de Porto Alegre, fundada por Soninha Porto e presidida atualmente por Claudete Silveira, e tendo como vice-presidente a Marcinha Peçanha Martins. Eu tenho o maior prazer de fazer parte dessa diretoria como conselheira e de ter a Rede Sem Fronteiras como parceira. Lá eu fiz grandes amigas como a Yara Pacini, um beijo Yara, Ana Luísa Gaia, Thelminha Moreira, Rosângela Goldoni e tantas outras. Nós postamos uma homenagem da Rede Sem Fronteiras para Poemas da Flor da Pele no nosso feed hoje, então eu convido vocês todos a assistirem. E prestigiem a Poemas, né? Participem de suas páginas, de seus eventos, de suas coletâneas. Nesse momento está começando uma live comemorativa, mas infelizmente eu não vou poder participar porque eu estou aqui com vocês. Então vou convidar aí o público para se dividir um pouquinho e ir lá prestigiar elas também porque elas merecem. E quem não conseguir, não deixem de assistir a gravação, né? Eu desejo muito sucesso, Soninha, Clau, Marcinha, Yara, muitos beijinhos, vida longa a Poemas à Flor da Pele. Tenho muito carinho por essa entidade. Bom, eu queria, inclusive, aproveitar assim, a oportunidade para pedir desculpas pelas ausências nas lives, nas reuniões virtuais, nas entrevistas, enfim. Eu realmente tenho andado muito assoberbada de trabalho, eu estou fechando o catálogo, 2 coletâneas em simultâneo, eu estou organizando os preparativos para a Feira do Livro de Lisboa e para a sessão de lançamento dos e-books, que acontecerá em breve. Então, assim, eu não consigo estar nas redes sociais, isso é um complicador para mim. Além disso, nós estamos treinando 2 novas funcionárias que chegaram aqui na nossa equipe, e isso demanda tempo, né? Então, sem falar na liderança da AGEB Rio de Janeiro, da qual eu sou presidente, isso é outro complicador que me ocupa um tempo danado. Então, assim, eu peço desculpas porque realmente não sobra muito tempo. Eu estou trabalhando de domingo a domingo, mais de 15 horas por dia. Então, até que passe a Feira do Livro de Lisboa e todos os lançamentos dessas obras, eu ficarei meio indisponível. Então, eu não tenho como aceitar convites para debates, para entrevistas, para prefaciar obras de amigos queridos. Eu tô tendo que declinar de muitos convites que as pessoas estão me fazendo. Então, eu peço 1000 desculpas e eu espero que realmente vocês compreendam e que até o final do ano, com essa nova fase da Rede Sem Fronteiras, vocês entendam o quanto de trabalho a gente está tendo que realizar, de produzir para poder conseguir atingir o nosso objetivo. Mas muito em breve estaremos de volta. Bom, aproveitando a deixa, eu queria convidar vocês para celebrarem conosco o Dia Nacional da Mulher, que é amanhã, dia 30 de abril. Amanhã nós vamos ter a cerimônia festiva via Zoom da AGEB Rio de Janeiro. A AGEB é a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil,
Coordenadoria Rio de Janeiro, da qual eu sou presidente e coordenadora no Estado Carioca. Então amanhã, dia 30 de abril, é Dia Nacional da Mulher. Muitas pessoas nem sabem que esse dia existe, porque o Dia Internacional, no dia 8 de março, ofusca um pouco essa data, mas nós, brasileiras, precisamos celebrar essa data. Então vai haver uma cerimônia via Zoom, aberta ao público, e nessa cerimônia, dentre as atividades que nós vamos realizar, nós vamos fazer o lançamento do e-book e do audiobook da coletânea literária da AGEB do Rio de Janeiro, Mulheres Extraordinárias, o resgate histórico do legado pela palavra escrita. Nessa oportunidade, a editora Letras Graciosas, da Rede Sem Fronteiras, fará uma demonstração de todo o projeto digital. Então, para aqueles que desejam entender quais são esses diferenciais que a Rede Sem Fronteiras faz, esse trabalho com metadados, que faz com que o e-book tenha acessibilidade em outras plataformas, eu convido vocês para assistirem. Então, basta solicitar o link de acesso pelo e-mail da AGEB, agebrj@gmail.com, ou pelo nosso e-mail, contato@redesemfronteiras.com.br, que daí vocês recebem um link e participam conosco. É amanhã, às 19 horas do Brasil. E daí, desta forma, vocês também vão prestigiar a nossa AGEB. Bem, o Conexão Sem Fronteiras de hoje, nós teremos como convidada a nossa querida escritora Edenice Fraga, de Santa Catarina, Brasil. Nós, enquanto aguardamos aqui a plateia lotar um pouquinho, eu vou passar só mais alguns recadinhos, lembrando que aqui nós estamos fazendo um programa de entrevistas que é um resumo da vida desse parceiro. Então a gente aqui não trabalha termos literários, não fazemos saraus, não temos essa expectativa de fazer isso aqui. Aqui nós tão somente fazemos de fato a apresentação de um resumo, assim, um mega resumo em 40 minutos da vida desse parceiro. Então, para vocês conhecerem um pouquinho mais dos colegas aí que vocês lidam no dia a dia. Essas entrevistas são feitas com os parceiros da Rede Sem Fronteiras, portanto nós dividimos essa turma em 3. Essa primeira turma são dos autores solos da Feira do Livro de Lisboa. A segunda turma será dos coautores da coletânea Sem Fronteiras, primeira de 2020, depois de 2021, e por fim, os demais parceiros dos demais projetos. Para participar, além de ser parceiro da Rede Sem Fronteiras, ou seja, além de ter que participar de algum projeto nosso, precisa estar seguindo as nossas 3 redes. Aqui do Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, que é o de André Portugal Rede Sem Fronteiras. Então é imprescindível que o parceiro esteja seguindo essas 3 páginas, porque se não tiver, na hora do sorteio a gente verifica, cai e daí chamamos outro, tá? Por falar na Feira do Livro de Lisboa, eu queria confirmar mais uma vez o que eu confirmei na semana passada. A organização geral da feira já confirmou a data, vai ser do dia 26 de agosto ao dia 12 de setembro deste ano. Então, as nossas inscrições já estão abertas, nós temos quase 50 autores confirmados e as inscrições estão abertas para que vocês possam participar. Essa participação pode ser na modalidade A, que é a modalidade presencial, para estar presente fazendo sessão de autógrafo, e a modalidade B, que é a modalidade representativa, aqueles que não poderão estar presentes, mas que enviarão seus livros para que os livros estejam e que o represente. Nós sabemos que devido à pandemia, ainda mais estamos em abril, é impossível que a gente possa ter certeza se conseguiremos ou não, né, se o brasileiro conseguirá ou não viajar para cá, para Portugal, para estar presente. Então, a gente realmente não pode confirmar nada, mas a gente já deixa aqui confirmado a possibilidade de ser representado. Então, aqueles que têm interesse em ser representados, procurem a nossa assessora, Sofia Porto, no e-mail contato@redesemfronteiras.com.br e solicite o regulamento sem compromisso para que você possa saber se poderá ou não enviar as suas obras e fazer parte desta turma. Esse ano a gente vai fazer seminário, palestra, debates, workshops, entrevistas, tudo online em tempo real de dentro da feira. Então vai ser bem bacana essa participação. Pois muito bem, deixe-me ver quem já está por aqui. Vamos dar boa noite para o nosso público. Literatura Sem Fronteiras, nossa querida Ceci Campos, que é a nossa próxima entrevistada, hein, pessoal? Fiquem ligadinhos.
Sem Fronteiras Press, muito obrigada. Beth Rose, nossa parceira dos Estados Unidos. Solange Diniz, nossa nova funcionária, nossa parceira, jornalista Solange Diniz, que é também editora do jornal Novidades. Solange está entrando para a nossa equipe e junto aí com a Luciana Sala estão engrossando a nossa equipe e trazendo muito talento, muito vigor. Muito obrigada, Solange, pela sua presença. Ed Firmo. Ed Ribeiro. Ed. Oh, meu Deus. Do Acre, nossa querida Edir. Meu Deus. É que vocês colocam os codinomes para ler e a gente se confunde. Isabela Pavese, de Santa Catarina. Marta Verônica, de Minas Gerais. Nossa querida Renata Clark Gray. Muito obrigada, querida, do Caribe, direto do Caribe nos assistindo. Nossa querida convidada de hoje já está por aqui, Denise Fraga. Iaiane Martins, muito obrigada. Elzia Paiva. Marques Camilo, muito obrigada. Neuza. Focus Portal Cultural, do nosso querido jornalista Alberto Araújo, muito obrigada. Que delícia receber você aqui, olha, ele tá me chamando de grande diva, ai que honra, muito obrigada, meu amigo, é sempre um prazer receber você por aqui, viu? Muito bem, Ana Maria Tourinho, nossa querida, que já fez entrevista aqui conosco, está no link do IGTV, Socorro Cavalcante também já fez aqui conosco, muito obrigada. Maria Otília, muito obrigada, Maria Otília. Maria Otília é um Marques Camilo. E aí eu sempre me esqueço, não consigo gravar. Maria Otília, muito obrigada pela sua presença aqui nos honra. Vera de Barcelos, muito obrigada. Nina Fernandes, nossa querida colunista, nossa parceira, muito obrigada, Nina. Valmir, muito obrigada, Valmir. Carla Júlia, nossa querida, que também já foi entrevistada, está aqui no IGTV. Letras Dia, muito obrigada. Angeli Rose, nossa querida parceira, fundadora aí do coletivo Mulheres Artistas no YouTube, fazendo o maior sucesso. Muito obrigada. Valdeonira, muito obrigada. Muito bem, muita gente entrando. Cecília Borges. Muito bem, pessoal, muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos. Lá pela metade do programa eu dou uma paradinha de novo para confirmar quem está por aqui, tá bom? Eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Eu queria dizer para vocês que nos últimos 20 minutinhos nós vamos fazer aí a entrevista, as perguntas e respostas, então com a nossa convidada. Então, portanto, vocês que estão nos assistindo, quando tiver mais ou menos por volta de 20 minutinhos para acabar, eu sinalizo e vocês já podem começar a colocar as perguntinhas para a nossa convidada responder, tá bem? Durante toda a entrevista, aqui embaixo, onde tem a gaivotinha, eu preciso que vocês apertem, convidem os amigos para virem assistir. E no coraçãozinho, olha, aperta direto o coraçãozinho, que é o curtir, é de graça, é super legal. Isso ajuda ao Instagram reverberar que isso daqui tá acontecendo. E quanto mais a gente aperta os coraçõezinhos, mais pessoas chegam até nós, tá bem? Então vamos lá. Vamos chamar para o nosso palco a nossa convidada, nossa querida Edenice Fraga. Muito bem, já convidei, vamos aguardá-la entrar. Olá! Boa noite! Seja muito bem-vinda! Boa noite! Boa noite! Obrigada pelo carinho, pela receptividade, pelo convite. Obrigada a todos que estão aí nos acompanhando, né? Um beijo grande! Que bom! E vamos lá na conversa! Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sei que você é uma mulher super ocupada, que trabalha em várias frentes ao mesmo tempo. E eu fiquei, meu Deus, será que ela vai conseguir? Mas a gente conseguiu agendar com bastante antecedência e deu tudo Verdade. certo. Que bom. Muito obrigada. Graças a Deus, que bom. Olha, eu vou apresentar a Edenice formalmente aí, para aqueles que por acaso não a conhecem. É difícil não conhecer a Edenice, mas de qualquer forma, talvez não com tantos detalhes. Então vamos lá. Edenice Fraga nasceu em Florianópolis, no sul do Brasil, no dia 3 de maio de 1967. É tenente-coronel da RR da Polícia Militar, poetisa, contista e declamadora. É apresentadora do programa online Noite das Letras,
realizado pela Academia de Letras dos Militares Estaduais de Santa Catarina. Edenice faz parte de várias instituições literárias, entre elas a Academia de Letras dos Militares Estaduais de Santa Catarina, a Associação Cultive, Clube Internacional de Arte, Literatura e Solidariedade da Suíça, a Academia Desterrense de Literatura, a Academia Nacional de Ciências, Letras e Artes, Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes, Grupo de Poetas Livres de Florianópolis, Comendadora do Conselho Internacional dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria de Santa Catarina, e tem a participação em várias coletâneas e revistas. Possui 4 livros solos. O primeiro, Pássaro Sublime, Poesias e Pensamentos. O segundo, Traços de Antonieta, Poesias e Contos. Terceiro, Eu Conto com um Conto, a história do escravizado no Brasil, que reúne 4 contos afros. E o quarto, Mulheres da Lua, Poesia e Pensamentos, que foi lançado recentemente. Em sua biografia, constam várias condecorações, entre elas a Medalha de Mérito Cultural Cruz e Souza, a mais alta honraria da área cultural do estado de Santa Catarina. Então, como vocês podem perceber, isso é um resumo do resumo do resumo. Minha querida Edenice, eu te convido para um brinde e eu espero brindar com você não só a sua saúde, mas o seu sucesso, a sua energia, que você possa inspirar outras mulheres com esse trabalho lindo que você faz e dizer para você que é uma honra para nós, da Rede Sem Fronteiras, termos você como parceiro oficial. Muito obrigada, um brinde à sua saúde e ao seu sucesso. Um brinde, obrigada. Então... Ai, que delícia tomar um vinhozinho com um amigo, gente. Mesmo que estejamos à distância, mas é muito bom. É verdade. O vinho fica mais gostoso, concorda comigo? Seguramente. Existe uma companhia, né, Di? Existe uma companhia. Porque vinho é tão bom, mas o vinho é bom para compartilhar também, né? É uma delícia, assim. É verdade. É verdade. Bom, vamos lá, querida, que nós já perdemos muito tempo. Vamos lá, porque a minha introdução sempre acaba sendo muito grande e eu roubo o tempo de vocês. Então, vamos correr. Bom, a primeira pergunta é a seguinte. Uma tenente-coronel da Polícia Militar, gente. Essa profissão nos parece tão distante da poesia e do lirismo. Fale-nos um pouco sobre você, sobre a sua carreira e de como se deu essa introdução do mundo cultural. Bom, inicialmente eu quero dar mais uma vez boa noite a todos, né? E dizer da minha alegria de estar aqui. E colocar que a minha introdução, ela já veio da infância, né? O meu pai era militar e ele cantava em coral da igreja e tinha também um caderno de poesias que era do meu tio, que me repassou. E também tinha na infância aquele hábito, né? Das bibliotecas. E veio também com a minha madrinha me trazendo gibis que ela ganhava dos patrões dela, porque eu sou uma mulher de origem muito humilde, sabe? Eu nasci aqui numa comunidade muito, muito humilde. E então, à época, a gente não tinha essa coisa de ir lá comprar um livro. Eram os livros emprestados. E desde a infância, eu fui muito incentivada a isso. E daí, essa leitura, principalmente na adolescência dos escritores do século XIX, que eu amo de paixão, né? Aqui nós temos o nosso simbolista Cruz e Souza, que é desterrense, né? Catarinense, e eu sempre fui muito do parnasiano, sempre gostei muito da poesia parnasiana, Olavo Bilac, para mim era tudo, né? E daí, desde então, eu já escrevia na adolescência. Quando eu fui para a universidade também, e ao entrar na Polícia Militar, eu escrevi, em 1992, já formada, 2 peças de teatro educativos para a instituição, e era de fantoche. Então, dentro da instituição, eu também escrevia. Depois fui diretora do Colégio Militar e também incentivava muitos alunos, especialmente na área da poesia, e também escrevi um poema em homenagem ao Colégio Militar, chamado Felicianear. Eu gosto muito dessa coisa, não deveria, mas dos neologismos, né?
de estar criando algumas palavras assim. E daí o nome do colégio é Colégio Policial Feliciano Nunes Pires, e eu criei então o verbo felicianear, que é o verbo que traduz o sentimento de amor pelo Colégio Militar. Então, em 2012, fui convidada, e também através do currículo, é claro, né, para participar da seleção para a Academia de Letras Militares Estaduais de Santa Catarina. E hoje, né, depois praticamente, quase fazendo 10 anos, eu sou membro imortal da Academia de Letras Militares Estaduais de Santa Catarina, por enquanto ainda a última mulher, espero que logo venham outras militares também fazer parte, e sempre escrevendo. E vim, principalmente depois da academia, com um fito, eu ia colocar em prática algumas obras, né, trazer algumas obras já engavetadas, com poesias, depois fui para o romance, mas resolvi de vez, em 2015, vir com a poesia. E daí, então, escrevi O Pássaro Sublime em 2015, em 2018, Traços de... Não, peraí, Denise, os livros você vai falar daqui a pouquinho. Eu ainda estou na curiosidade de como é que você conseguiu lidar com essa questão da sua profissão. Quer dizer, tudo bem que a literatura entrou na sua vida desde muito novinha. Isso. Tá, então, tá ouvindo? Peraí que a gente está tendo um delay. Um delay, né? Deixa eu ver se eu consigo terminar meu raciocínio. Daqui a pouquinho eu vou falar do teu livro, eu vou perguntar dos teus livros. Tranquilo. Mas eu queria entender como é que a sua profissão, que a gente sabe que é uma profissão muito complexa no sentido de uma realidade muito dura nas ruas, mesmo que você tivesse desenvolvido a sua profissão dentro do escritório e não na rua, ainda assim, de forma administrativa e não nas ruas, ainda assim é uma profissão muito dura, muito árdua, assim, da realidade da vida, muito longe da poesia. E eu tenho essa curiosidade, eu queria saber como você equilibrou isso, quer dizer, como você não perdeu essa ternura da sua inspiração poética. E você não sentiu em nenhum momento dificuldade para sua produção trabalhando nessa área? Não. Sabe que esse meu lado, eu sempre digo que tenho os POs da minha vida, né? De polícia, de poesia e também da política, mas isso outra história. Mas esse meu lado doce, que é meu mesmo, sabe? Que eu faço questão de manter, me auxiliou muito na profissão, né? Principalmente porque, assim, a gente tem esse lado muito humano, embora algumas pessoas não percebam, né? E o policial, ele tem que ter isso. Eu exercitei muito isso durante a minha vida, veja. Só que eu, quando chegava em algumas situações, às vezes tinha situações cômicas, porque pensa, eu fui a primeira mulher a ser comandante de um pelotão feminino em 1994, na cidade de Blumenau. Então, levei as mulheres ali. E aqui, na Grande Florianópolis, eu fui a primeira mulher a ser subcomandante e a responder por um comando de batalhão, quer dizer, com homens, né? E eu, com esse meu jeito, Denise, de ser, né? Então, quer dizer, era engraçado. Eu até vou narrar uma coisa muito engraçada com essa questão da minha doçura, né? Então, quando eu cheguei nesse batalhão de homens, eu resolvi, porque eu gosto muito de flores, né, gente? Aqui não sei se dá para ver, mas eu gosto muito. Aí eu fui na floricultura, peguei minha motorista, sim, eu vou pagar, né? Paguei do meu dinheiro, várias violetas, e comprei também uma folhagem, que onde eu estou tem que ter folhagem. E em cada sala eu coloquei a violeta, né? E eles, é claro, né, não gostaram, imagina. Homens com florzinhas, né? Não gostaram, mas não me diziam. Tinha uns que brincavam, major, eu era major na época, a gente pode levar para nossa esposa? Aí eu, não, é para ficar aqui, tá? Só que quando eu chegava no batalhão, tem o que a gente chama do corpo da guarda, né? Que é a entrada ali. E eu percebia que às vezes aquela violeta, quando eu chegava, ela não estava. Aí quando eu olhava, a violeta voltava. E sempre aquilo. Aí um dia eu cheguei a estar, peraí, o que está acontecendo aqui? E aquele batalhão, na época eles eram um pessoal sempre machista, porque associavam o número 24 a alguma coisa que era muito feminino, enfim. E era esse 24º batalhão, né, 24º batalhão. E daí assim, mas a gente já tem
O batalhão já é o 24º, ainda a senhora quer trazer florzinhas, aí o pessoal não gosta e tal. Aí depois eles se acostumaram, sabe? Mas eles tiravam a violeta, quando eu olhava, a violeta aparecia. Quando eu não estava, a violeta não estava. Então, assim, era muito engraçado. Sem contar que, às vezes, assim, eu sempre usei muito essa questão do ser polida, né? Sempre fui muito educada, assim. Então, tinha situações que, às vezes, eu chegava, tinha aquele policial mais firme ali, e daí tava naquela. Quando eu chegava, teve uma ocorrência que o cara disse assim: ainda bem que a senhora chegou, sabe? Então eu acabei resolvendo só com a minha chegada ali, Aham, porque ele estava com medo de uma reação aham. masculina, e daí, como eu A sua fama cheguei, te então. precedeu. Sabe? Então foi interessante. E a surpresa, né? Teve uma situação hilária, porque eu estava nessa região onde eu comandava, que eu era comandante, e daí eu fui fazer uma ronda numa região mais interiorana. E tinha futebol de várzea, né? E teve uma briga lá. E a viatura mais próxima que eles que pediram apoio era minha. Então, embora eu fosse comandante, mas a gente tinha que estar junto. E quando eu cheguei, era futebol, um domingo à tarde. E quando eu cheguei, que eu saí daquela viatura grande, as pessoas pensaram que aquele reforço, né? Aquele reforço. Quando eu cheguei, eles pararam para olhar, porque foi uma novidade tão grande, sabe? Que eles pararam para olhar quem tinha chegado. Então, assim, foi muito interessante isso. É, eu, Cômico, né? eu Foi muito queria. cômico. Teve esse tipo de situação. Eu Mas teve insisti. algumas de risco também. Ah, claro, imagino que sim. Eu insisti no assunto porque eu queria muito que a nossa plateia pudesse ter a dimensão da importância do seu empoderamento enquanto mulher, quer dizer, das conquistas que Obrigada. você teve dentro também da sua carreira, que é lindo, quer dizer, é uma história linda. Obrigada. Lamentavelmente, a nossa live é uma hora só, não vai dar Curto, tempo da passa gente rápido. conversar mais sobre isso, mas eu quero muito que em outro momento, com outra oportunidade, a gente volte só para falar dessas suas conquistas dentro dessa sua área profissional, porque eu acho que isso nos honra, entendeu, Denise? A sua Obrigada. história nos honra enquanto mulher. Então, eu acho que é fantástico, Obrigada. tá? Parabéns. Bom, Você sabe disso. Saiu agora, só para dizer que saiu um livro da escritora Ana Lavrati, de 30 mulheres do estado de Santa Catarina, onde eu sou uma delas, né? Mulheres de destaque e liderança. Então, quem é daqui, que quiser conhecer um pouco da minha história, né? Está nesse livro, né? Que é dessas mulheres. E mulher, mais você até me deu agora depois eu já pego ali direitinho todo o nome, mais mulher. E mais você, mulher. E tem também, né, se alguém quiser conhecer um pouquinho, eu sou uma das mulheres, justamente a dona Valdeonira, que eu vi aí na live, e nós somos objeto de uma tese de mestrado no Rio Grande do Sul, né, chamado, ganhou inclusive o prêmio da Lélia Gonzalez, né, que também são nós mulheres, né? Eu tenho um nome, eu tenho que lembrar depois, direitinho, se a dona Valdeonira quando estiver me ouvindo, ela coloca aí para mim. quando a entrevista acabar, depois, se você puder, você volta e coloca nos comentários links, Sim. acessos, porque daí o pessoal consegue chegar, tá? Até a informação. Sim, tranquilo. E colocar na internet também, no Google, tem bastante coisa ali. Uhum. Bom, nós sabemos que você possui participação em quase 3 dezenas de coletâneas e que publica em sites e revistas. Eu gostaria que você falasse e falasse um pouquinho dessa tua área literária, da tua área dentro da cultura e que apresentasse, sim, agora sim, apresentasse seus livros, mostrasse a capa para a gente, falasse rapidamente um pouquinho de cada um. Bom, então, eu sou poetisa, né, contista e declamadora, e eu tenho aqui o primeiro livro, que é Pássaro Sublime, que eu mesma gosto de trabalhar as minhas capas, né, sugerir nessa composição, e traz o poeta Cruz de Souza na abertura, por isso ele tem esse nome Pássaro Sublime, porque para mim, o nosso, conforme eu disse, eu gosto muito dos poetas do século XIX, Cruz é uma referência, e o jeito que ele escreve, parece que ele escreveu, parece que ele trazia do alto, né, algo muito sublime. Então, Pássaro Sublime. Aí tem Eu Sou da Terra de Antonieta de Barros, né? Então tá aqui traços de Antonieta. Antonieta de Barros, né? Foi a primeira mulher a ser deputada no Brasil, foi uma educadora que deixou muita coisa, e traços de Antonieta quer dizer que somos mulheres
que temos essa abnegação, essa garra, essa força de Antonieta. Então você também é uma mulher que tem traço de Antonieta, saiba disso. Que bom! E, e tem aqui Eu Conto com Conto a História do Escravizado no Brasil, onde essa menina linda aqui é minha sobrinha Letícia, que está lá em São Paulo. Beijo, Letícia. E ele é um livro excelente para trabalhar nas escolas, inclusive foi o mais vendido dos meus livros aí na Feira do Livro de Lisboa, ano passado, né? Um sucesso esse livro. Pois é. Então, que é bem indicado para as escolas também, né? E esse último aqui, que é Mulheres da Lua, que foi lançado agora, e que é um livro de poemas. Todos são de poemas e pensamentos, com exceção aqui do Eu Conto com Conto a História do Escravizado no Brasil, que reúne contos afros, né? E eu tenho essa participação nessas quase 30 coletâneas. Na verdade, tem algumas a mais também, né? Outras que eu não coloquei ali na minha relação. E também participo dos sites, tem vários, eu acho muito legal. Outro dia tinha agora, mas também em 2018 aconteceu, foi feita uma pesquisa na internet entre poemas referentes à questão da negritude, né? Principalmente a Semana da Consciência Negra. E daí, naquela oportunidade, foi em 2018, em 2019 coloquei meu nome no Google e estava lá entre os 100 pensamentos sobre consciência negra que foram eleitos na internet, o meu estava na 76ª posição. E eu amei aquilo, né? Porque a internet é vasta, né? Então, eles escolheram, foi o OptiClean. Isso. E o OptiClean fez essa triagem, essa seleção, e eu fiquei entre os 100. Então, para mim foi demais, foi maravilhoso. E eu penso que quem escreve quer isso, né? Ele quer escrever para contribuir com quem está lendo também, né? É claro. E penso que a minha literatura está chegando lá. Bom, você é uma mulher muito dinâmica, você navega por muitos mares, participa de várias frentes, vários projetos, inclusive internacionais, com diversas entidades diferentes, a exemplo da sua participação conosco na Feira de Lisboa. Eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, sobre a sua visão empresarial a respeito da importância desse tipo de investimento de carreira. Primeiro, eu tenho que parabenizar, né, para quem está daqui, está acompanhando a Rede Sem Fronteiras, né, de que eu faço parte, e eu vejo que nós temos que investir principalmente com pessoas sérias, né, com instituições sérias como é a Rede Sem Fronteiras. E isso eu falo para que outras pessoas também, né, quando procurarem, quando entrarem, quando forem convidados para participarem, que entrem realmente em instituições sérias. E para mim é importantíssimo, porque o escritor, ele... Peraí, vamos ver, parece que faltou um pouquinho. Estou menos iluminado aqui, né? O escritor, ele precisa realmente se divulgar, né? E ele, quando ele se divulga, ele também está fazendo com que a obra dele possa agregar valores junto a outras pessoas. E tem que investir, como em qualquer profissão, tem que investir, não há dúvida. Maravilha. Deixa eu tentar ligou aqui de novo. Então, a gente pode dizer que a Rede Sem Fronteiras, de alguma maneira, te inspirou a continuar essa sua jornada, essa tua visão empreendedora? Sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que a Rede Sem Fronteiras, ela, não só a mim, mas como a todos que fazem parte, né? É muito motivador, porque assim, você é muito organizada, né? Enquanto presidente da rede, e a gente se motiva com isso. Principalmente eu que sou do meio militar, para mim a organização ela é fundamental, sabe? A organização ela me atrai. Então a gente se motiva mais. Eu acho que você deve saber que no começo, ano passado, como eu tinha assim, muita coisa, então às vezes ficava, puxa, mas será que eu vou participar? Porque eu sou convidada para participar de muitas coletâneas, muito isso, muito aquilo. E eu fiquei, será que eu participo? Não participo? E eu queria e acabei deixando para cima da hora, né? Não porque eu não queria, mas por outras questões, às vezes assim, declinei de outros e fui para a Rede Sem Fronteiras. E estou muito contente, né? Porque eu me sinto segura. E é importantíssimo isso, né? Então, só posso te parabenizar. Tu sabes que eu sou tua fã de carteirinha, né? Não tem como não ser. É mútuo. Eu também sou sua fã. Então, que bom que temos Obrigada. essa parceria, que fazemos essa caminhada juntas, né? Que Uhum. juntos somos mais fortes.
Então, que bom que a gente É caminha verdade. juntos e se apoia e se ajuda mutuamente. Então, que bom. Muito obrigada Sim, por você fazer parte da nossa família, de caminhar conosco. Olha, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o programa semanal que você apresenta, o Noite das Letras, que é realizado pela sim. Academia de Letras dos Militares Estaduais de Santa Catarina e que eu tive a honra de já ter sido entrevistada e fiquei muito honrada porque fui muito bem Que recebida. bom. Foi um programa delicioso. Olha aí, pessoal, se vocês não assistiram, corre lá. Depois você conta aí, Denise, como é que as pessoas podem fazer para assistir às entrevistas já realizadas. Mas fala um pouquinho desse projeto para a gente. Então tá. Bom, o programa Noite das Letras, ele foi uma excelente ideia do nosso produtor, Coronel Paulo Bornhofen, que também é da nossa academia, né, um membro imortal. Super E querido ele ele. Um trouxe, beijo. e ele trouxe essa ideia e eu achei maravilhosa. E trouxe o presidente nosso, que é o Coronel Roberto Rodrigues Menezes, também apoiou. E daí veio conosco o Coronel Giovanni de Paula, né, que é uma pessoa extremamente querida, o Coronel Schaufer, que é extremamente querido É também. uma equipe E a gente maravilhosa, né, iniciou, Denise? É uma equipe incrível. iniciou esse processo com o Coronel Edupécio, tem o Coronel da Victor, enfim, tem uma equipe, e a nossa ideia é fazer com que os acadêmicos participem, e além, não só como entrevistados, mas como entrevistadores também, né? E trazer para Santa Catarina escritores, não só dar visibilidade, não só escritores de Santa Catarina, mas de todo o país e fora do país também. Porque é uma forma também de motivar os nossos, Claro. de inspirar os nossos, né? Então, até porque o sul do Brasil, né, de onde eu estou falando agora, tem escritores maravilhosos, né? E muitas vezes, por nós não estarmos nos grandes centros, as pessoas não nos conhecem tanto, né? Então, por isso que existe esse programa e também ele surgiu por causa da pandemia para trazer um momento de entretenimento nas segundas-feiras para a gente poder desfrutar, né, de um momento de leveza nas nossas casas, né? Porque a gente sabe que esse momento pandêmico está sendo muito desafiador, muito dolorido, né? E só que a gente tem que passar por ele, né? A gente tem que passar, não pode ficar estagnado ali. Então a ideia foi essa. Que bom, que ótimo. E daí acontece quando, qual é o horário, como as pessoas acessam? Convida aí o nosso público para eles participarem. Então tá, maravilha. Então assim, meus queridos, o programa Noite das Letras acontece todas as segundas-feiras às 20 horas. Ele tem média 60, 40 minutos a 60 minutos e é só entrar na página do Facebook da Academia de Letras dos Militares Estaduais de Santa Catarina. Nós ficaremos extremamente felizes em poder contar com cada um dos senhores lá nos acompanhando. Aí a gente tem nosso momento literário. Eu não sei também se eu vou ter um minutinho para declamar, porque uma poetisa, onde ela está, ela tem que declamar Vai, alguma já coisinha, já eu né? vou te pedir. E que maravilha! E daí lá a gente tem esse momento literário, onde a gente lê um poema de um escritor. Geralmente, por enquanto, a gente está trazendo mais escritores aqui do nosso estado, para que, do nosso estado, não, as produções daqui do nosso estado no momento literário, para dar essa visibilidade, né? E também trazemos músicos, pessoas que podem cantar também nesse intuito. Então, é um programa muito gostoso e seguramente toda a equipe de produção do programa Noite das Letras e da Academia de Letras dos Militares Estaduais de Santa Catarina ficará extremamente contente em poder contar com a participação dos nossos queridos, da nossa querida Os plateia. programas que foram já realizados, eles se encontram lá na página do Facebook também. Exatamente, estão lá na página do Facebook e o Coronel Bornhofen também criou um canal no YouTube, né, para que esteja à disposição. Tá bom. Depois você coloca o link também para a gente nos comentários aqui da gravação, porque daí o pessoal acessa e Sim. cai direto lá na página para poder começar a seguir, tá bom? Olha Então, só, tá bom. Denise, eu sei que você tem um trabalho de inclusão e respeito racial pelo que expressa e trabalha nas suas obras, né? Eu queria que você nos falasse um Sim. pouquinho sobre isso e queria também que você me dissesse como você vê essa contribuição das suas obras e como a sociedade recebe isso. Tranquilo, que maravilha. Obrigada pela pergunta, Di. Assim, eu sempre tenho algumas bandeiras na minha vida, né? Até porque, conforme eu disse no início da entrevista, eu sou uma pessoa de origem humilde, então eu reúno
a questão da etnia, porque eu sou uma mulher negra, questão de gênero, porque eu sou mulher, e alguém que veio de uma classe social periférica. E aí eu sempre digo que nada valeria na minha vida se eu não trouxesse a minha origem e se tudo isso que eu passei não servisse para estar inspirando outras pessoas também a virem nesse caminho, que não é fácil, né? Porque é interessante que se diga, o racismo existe, não adianta dizer que ele não existe. E eu posso dizer isso de cadeirinha porque eu sei o que eu passei, né? E inclusive, nesse meu livro Mulheres da Lua, eu trago muito isso, assim, tem uma parte que esse livro eu dividi na questão para as mulheres, né? Temática para as mulheres, outra temática para a questão da pandemia e outra temática para essa questão da minha luta contra o racismo e também sobre o amor, né, gente? Que a gente não pode não falar de amor. E eu trouxe essa pegada romântica assim também no livro. Então, a receptividade em relação à minha fala nessa luta contra o racismo através da minha literatura é muito grande, sabe? E isso me faz muito bem. Inclusive, eu lancei o livro Eu Conto com Conta a História do Escravizado no Brasil, em 2019, na Faculdade Zumbi dos Palmares, e também na Cultura, na Livraria Cultura. E foi muito importante. E agora, na tese de mestrado, que eu lembrei tanta coisa aqui que eu não tinha notado, é Negras Nós, né, da nossa querida Pamela Iris, onde ela traz também esse traço dessa negritude. Porque, assim, eu sou uma mulher que sou a primeira oficial superior negra da história da Polícia Militar de Santa Catarina, uma instituição de mais de 180 anos. Né? Então, e sou a primeira também da Academia de Letras Militares Estaduais, entre outras coisas. Então, eu sei o que é estar à frente, eu sei o que é a pontinha da broca, né? Aquela pontinha que vai furando as pedras ali, que vai chegando na frente. E eu costumo dizer que eu sei onde o calo dói. Então, a minha escrita, ela traz muito essa fala de que nós temos que, existe essa questão racial, e que nós temos que estar falando dela, sim, porque ela causa dores, sabe? Então, eu até tenho no meu livro uma frase, né, que diz que o racismo é uma prova em glória que já passou da hora de acabar, e só quem passou por ela sabe dizer a dor que dá. Então, com essa questão, tem muito das minhas obras, né? E é por isso que eu trago Cruz e Souza, por isso que eu trago Antonieta de Barros, e por isso que eu me trago também naquilo que eu escrevo. Parabéns, Helenice. Eu acho que essas bandeiras, eu acho que todo escritor, ele precisa carregar bandeiras. Mesmo que seja apenas uma, mas ele precisa carregar, porque senão ele, na verdade, não, ele contribui, né, para o registro histórico da sua era, mas ele contribui pelo meio, porque a gente precisa colaborar com o desenvolvimento da nação, com o desenvolvimento Exatamente. do ser humano, né? A nossa escrita tem que fazer diferença. A nossa escrita não precisa, ela não deve só encantar, mas ela deve movimentar o outro. Ela deve mexer Exatamente. com o outro, a ponto do outro, no mínimo, se perguntar aonde está e o que está fazendo. E você faz isso brilhantemente. Eu queria citar realmente Obrigada. o teu livro, Um Conto com um Conto, a história do escravizado. Quando chegou no estande da Rede Sem Fronteiras, na Feira do Livro de Lisboa, no ano passado, ele chegou atrasado, porque teve problema de correio, o correio demorou para devolver. Então, os livros chegaram no estande, a feira já tinha começado. Mas no dia Ia acabar, faltava 3 dias. só deu ele. Só deu ele. Exatamente, foi no finalzinho, né? Só deu ele. Foi. O dia inteiro as pessoas entravam no estande e pegavam e ficavam mobilizadas, especificamente com esse livro, por conta do apelo. Quer dizer, você percebe que não é só o escritor que necessita falar. Eu acho que o leitor consciente também necessita ouvir. Ele quer entender, ele quer participar de alguma maneira. E é muito bonito quando a gente faz esse intercâmbio, né? Então, você está de parabéns, querida. Então, diante disso, agora eu te convido para você declamar o seu poema aí, selecionado, escolhido. Estamos ansiosos para ouvir. Pois é, na verdade eu tinha preparado 2, mas o primeiro é o Mulheres da Lua, que dá o nome. Diga-se de passagem, você é uma das Mulheres da Lua também. Dona Valdionira, que estava nos assistindo,
é uma professora maravilhosa. Ela tem 83 anos, Di, não sei se ela está aí ainda. Que Ela é delícia! luz e ela é a primeira dama de uma escola de samba aqui, que é das Cuia, onde eu tive a honra de ser convidada para fazer uma parte a resenha do enredo, né, que falava sobre mulheres em 2019. Tem uma energia, um exemplo. Ela fundou uma associação há muitos anos atrás de mulheres, né, a AMAB, Associação de Mulheres Negras, Antonieta de Barros, e fez a abertura do meu livro. Então, Mulheres da Lua, né? Mulheres que aram a lavoura, que lidam no cabo da vassoura, que tocam viola e violões, que riem, choram e cantam, que as dores com riso espantam, que vivem amores e paixões. Ah, mulheres, mulheres que embalam, que aos filhos embalam, que grandes barreiras escalam e que encantam corações. Mulheres que ninam e que falam, que gritam e também calam e que superam decepções. Ah, mulheres, mulheres de todos os lugares, aquelas mães e pais dos lares, mulheres de todas as profissões, aquelas por trás dos computadores, aquelas da medicina e seus setores, aquelas das boleias dos caminhões. Mulheres, policiais, artistas, professoras, políticas, juristas, empresárias, domésticas e do lar. Mulheres, mulheres, eu sei que a lua, quando lá no céu surge nua, procura uma mulher para se espelhar. Nossa, que Então, coisa linda! Muito emocionante. é. Parabéns, Edenise. Parabéns. Muito Obrigada, obrigada obrigada, por esse obrigada. momento de brilho aqui no nosso programa. Muito obrigada. Olha, eu vou pedir que você respire, me dê um intervalinho aí, tome um golinho de vinho, porque eu vou citar aqui as pessoas que estão conosco na nossa live, tá Tranquilo, bom? Então dá um tranquilo. tempinho aí para você poder tomar o seu vinho. Olha só, vamos lá. Eu estou aqui com Irislene Morato, nossa querida presidente e coordenadora da AGEB Minas Gerais. Mar Soares, nossa querida colega da Suíça. André Luiz Luz. Ana Emétrio. Márcia Cris, BR. Guigui Neres, 14. Rosângela Goldoni, nossa querida amiga de Niterói. Magna Souza. Gapessou. Maria Esther Rodrigues, nossa queridíssima amiga, foi uma das primeiras entrevistadas. No primeiro dia do programa, ela está com a entrevista dela no nosso link do IGTV. Obrigada, Maria Esther, pela presença. Leonardo Pacheco, Vida da Língua, nossa querida Valéria Lopes, muito obrigada. Sophie, Infinity Money. Jussara Valverde, nossa querida eterna presidente da UB, a Abrames, a GEB. Renata Dalbó, olha aí, a nossa querida presidente, coordenadora de Santa Catarina, da GEB Santa Catarina, da qual a Edenice é membro. Obrigada, Renata, pela presença. Estela Oliveira, de Minas Gerais. Priscila Silva Pereira. Ecler Caica. Cláudia Santos. Maria Regina Chagas, olha aí, mais uma amiga de Santa Catarina, a MR Chagas já foi entrevistada aqui também a nossa parceira, está no IGTV. Marita Portugal aí apoiando, Josiane Pereira, Marco Índio, Diego Gudel, Everson Frag, Giovanni... Meu filho, Everton. Everton Frag, olha aí. É isso, é muito bom quando a família apoia, ele é muito legal. Giovanni de Paula, Elizabeth Richetti, Paulo Benhoffen. É o comandante, né? É isso, nosso produtor. Muito obrigada pela presença. Coronel Giovanni também. Coronel Giovanni é o que apresenta o programa comigo. Ai, que bom. Muito obrigada pelo apoio aqui, nossa querida amiga. Sejam bem-vindos. Maíra de Souza, Auri Araújo, Maíra Ranzeiro, Edna Fraga, deve ser parente também, olha aí. Minha irmã. Soraya Silveira, nossa querida primeira dama da Academia de Búzios, Paula Grongoni,
Álvaro Luiz Cardoso, que será entrevistado aqui esse mês. Marli Oliveira, que mais? Doutora Úrsula Simbera, Isabel Tai, Célia Maria Leite, nossa querida do Ceará, que também está com a entrevista dela no IGTV. E Mostra Sua Cara Kids, da nossa querida Beth Rosen, dos Estados Unidos. Olha aí, Caribe, Estados Unidos, Suíça, olha quanta gente assistindo a Denise. Muito obrigada. Maravilha. Bom, Denise, agora a gente tem que correr para as entrevistas, porque a gente só tem 10 minutinhos. Então vamos lá, vamos começar a postar as perguntas, pessoal, para a gente fazer aqui para a nossa querida Denise, tá bem? Enquanto eu procuro as perguntas aqui, Denise, eu quero que você vá me explicando como é que foi a sua produção literária no período de pandemia. Então tá. Di, eu queria deixar também falar que eu faço parte do coletivo de mulheres artistas, com a nossa querida Angeli Rose estava aí conosco, penso que está ainda, amo de paixão, um beijo para ela. E na época de pandemia, uma das atividades que eu fiz foi muito com o coletivo Mulheres Artistas, que é um coletivo extremamente atuante, né? Então eu participei como mediadora de lives, e inclusive lancei o meu livro com o coletivo, e fiz, além do livro Mulheres da Lua, né? Também participei de várias coletâneas, ficamos escrevendo, incentivando, inspirando, participando de saraus online, a gente não parou, e nem poderia, né? Porque esse momento, mais ainda a gente precisa, nós enquanto escritores, que fazemos parte do segmento da arte e da cultura, nós temos que estar mantendo a nossa sociedade nesse momento, né? Porque pensa o que seria da sociedade nesse momento de pandemia se não tivessem os filmes, se não tivessem os livros, se não tivessem as novelas. Então, o que seria? Né? Então, dentro das nossas casas, nós estamos nos reinventando e nos fortalecendo com muita oração, com toda a questão da fé que nós temos que manter e também com a cultura. Então, eu trabalhei muito e ainda estou trabalhando muito, produzindo muito nessa época de pandemia. Essa questão é muito significativa, porque a cultura cura, né? É grande terapia. Cura. E a Angeli realmente tem feito um trabalho fantástico no coletivo Mulheres Artistas. O mês de março teve lives quase que diárias. Ela realmente ela se supera. É uma coisa incrível a produtividade da Angeli. Exato. Angeli, beijo para você. Beijo, tomara que ela esteja aí com a gente. Edenice, olha só, eu vou precisar que as tuas respostas agora sejam muito curtinhas e muito rápidas para a gente conseguir atender algumas pessoas, tá bem? Vamos lá. Ana Maria Tourinho pergunta o seguinte: Edenice, prosa ou verso? Você consegue ter inspiração no trabalho? Algum momento te proporciona inspiração especial? Qual? Bom, primeiro, eu sou mais do verso. Gosto da prosa, mas seguramente o verso. O momento que mais me inspira são os momentos onde eu estou mais em contato com a natureza. Eu gosto muito de pássaro, de lua, de estrela e de pessoas. Eu sou muito observadora. Então, o momento que mais me inspira é aquele momento que eu estou mais em contato com a natureza, que eu estou mais sozinha, mais no meu silêncio. A Maria Esther Rodrigues não faz uma pergunta, mas, na verdade, até de repente faz. Olha só. Você já reparou que as 3 personalidades mais importantes do Brasil são todas afrodescendentes? Machado de Assis, Pelé e Aleijadinho. Olha só. Muito bom. Bem lembrado. Obrigada, Maristé. Beijo. Vamos ver. Enquanto eu procuro aqui, eu quero que você fale sobre seus projetos futuros, Edenice. Bom, eu quero retomar na parte literária um livro de romance, porque quando eu penso, gente, eu comecei em 2015, o romance parei porque tinha uma história mega legal que eu queria colocar, mas a minha poesia gritava tanto dentro de mim que eu vim para a poesia, né? Disse, vou voltar, não vou focar na poesia, que é aquilo que está comigo ali. E agora eu quero ver se eu retorno desse livro depois de 6 anos, esse livro que eu deixei em stand-by, que é um romance legal que, se Deus quiser, vai surgir por aí. Beleza. A Ângela Guerra faz um comentário assim: é incrível como a pandemia tão execrada teve um efeito colateral muito positivo. Promoveu o intercâmbio, a união das regiões do Brasil, através das maravilhosas ativistas culturais, nas inúmeras lives que povoam o nosso universo atual.
Legal. Isso aí, Ângela, isso mesmo. Deixa eu Verdade. ver. Maria Esther Rodrigues pergunta: você acha que o estigma da escravidão pesou para a grande escritora Conceição Evaristo não ter sido eleita na ABL? Eu não vou dizer eu acho, eu tenho, não vou dizer também que tenho certeza, mas penso que sim. Eu penso que a Conceição Evaristo é uma referência, né, com as escrevivências dela, e que influenciam, que nos fazem muito refletir. Então, seguramente, no meu ponto de vista, só pode ter sido isso, porque todo o trabalho que ela faz, com todo o histórico que ela faz, o que seria então? Deixo a pergunta no ar. É. A Vida na Língua, Valéria Lopes pergunta: o seu trabalho enquanto poeta exige mais inspiração ou transpiração? Eu penso, minha querida, que todo trabalho literário tem a inspiração, que para mim é o máximo, mas a transpiração também é grande, né, gente? Então, aquele percentual que dizem de 5% a inspiração e 95% a transpiração, vou colocar, então, ali uns 10% da inspiração e 90% da transpiração. Porque, assim, eu, principalmente, né, eu escrevo versos livres também, mas eu justamente pela minha influência dos poetas do século XIX, eu gosto muito da métrica, eu gosto muito da musicalidade, eu gosto muito da rima, e isso tudo tem a pesquisa, né, além da inspiração, conforme eu digo, mas tem essa pesquisa. Por exemplo, vou falar rapidamente de Andréia, na pandemia, eu tinha que escrever uma homenagem para os nossos médicos, para os nossos anjos da saúde, enfermeiros, enfim, todos que trabalham. E daí, para eu falar sobre a medicina, eu fui pesquisar, gente. E foi muito bonito, assim, porque a pesquisa me subsidiou mais ainda, né? Em alguns termos da medicina e tal. Então, assim, modéstia à parte, inclusive no livro Mulheres da Lua, tem essa parte da pandemia, tem poemas, né? Que são estritamente para isso, para dar esse apoio nesse momento. E aqui também, aproveitando, tem o poema que eu fiz, eu participei do concurso Isabela Morra, e fui a segunda colocada desse concurso internacional, e o poema também está aqui. Então, antes que eu esquecesse, né, da editora Itália Amiga, que o Eduardo Pacelli, Vera Figueiredo, enfim, essa gente maravilhosa, e eu estou com esse poema aqui também, e o Eduardo também fez a tradução desse poema Médico Herói, que eu fiz para a pandemia, que também está em italiano e que foi publicado aí na Itália também. Maravilha. Olha, a Ângela Guerra pergunta o seguinte: o folclore, a cultura local diversificada, influencia o seu trabalho? Sim, eu penso que aqui na minha região, né, eu pego muita coisa que eu absorvo. Só que eu sou uma escritora que eu digo que eu faço muito isso do mosaico. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, esse livro, né? Eu trouxe muita coisa do amor, muita coisa da pandemia, essa questão da africanidade e muito forte essa questão da mulher, gente. Porque eu tenho a bandeira da minha luta contra a violência doméstica. Eu sou uma ativista em prol do direito feminino, em prol da questão do respeito, né, contra qualquer tipo de discriminação. Então, eu não poderia deixar de colocar aqui esse tema. Então, o folclore, ele vai me influenciar em algum tempo? Vai, mas eu não pego estritamente isso. Eu sou muito, sabe, dinâmica em relação a o que eu preciso para agregar, o que eu tenho que fazer, sabe? Então, tanto que eu já fiz poemas sobre mulheres, tem um poema chamado Ninguém Mata por Amor. E aqui tem um time clássico, que é o Figueirense, e o Avaí Futebol Clube. Então, o Avaí jogou contra o Corinthians, na primeira divisão, e eu entrei com um grupo de mulheres, o presidente permitiu que a gente, no horário do intervalo do jogo, eu pudesse declamar esse poema sobre mulheres. E daí, as mulheres já tinham programado, entraram com balões, e eu achei, puxa, mas declamar no intervalo do jogo, né? Gente, o campo ficou em silêncio.
sabe? Porque foi uma luta, um Nosso poema que foi tempo, feito para Denise, aquele preciso momento. que você Ai, conclua seu beijo. raciocínio. Desculpa. Desculpa te Concluí. interromper. É porque eu Não, mas sempre tá fico, certo, eu também faço isso Noite das Letras, tá eu certo, fico tá certo. apavorada da gente não conseguir gravar a live. Isso, então Olha, tá certo, gente. pessoal, eu quero dizer para vocês que tudo o que foi dito aqui será salvo no relatório que o Instagram libera e vai ser entregue para a Denise. Então, as perguntas que vocês fizeram, que ela não teve tempo de responder, ela responderá pessoalmente. Ela vai ler todos os comentários super carinhosos que vocês postaram aqui para ela. Eu só queria acusar a presença de mais algumas colegas que entraram agora no final. Helena Wanda Leal, Laura Flores Life, Pelicana Esther, Denise Moraes Arte e Almerg BG. Bom, Denise, você tem 30 segundinhos para se despedir, meu amor. Gente, beijo grande, que Deus abençoe a todos, que a vacina venha para todos nós e que possamos em breve nos abraçar fortemente. E me acompanhem nas redes sociais. Fraterno abraço, fiquem com Deus. E até a próxima vez. Obrigada, de Andréia. Deixa o seu contato, por favor. Deixa o seu contato. Tá, então a escritora no Instagram, a escritora Denise Fraga, no Face também, né? E pode entrar no Google e colocar o meu nome lá que vai conseguir fazer contato comigo também. Beijo! Denise, eu queria agradecer Obrigada, de Andréia. a sua presença. Muito obrigada. Eu queria dizer que eu acho você uma mulher lindíssima, porque além de você ter uma autoestima maravilhosa, uma autoestima reflete e faz com que você fique mais linda ainda. Então, muito obrigada. Ai, meu Deus. Eu tenho muita honra de observar o seu trabalho e de ver o quanto ele nos dignifica. Então, eu queria muito agradecer você por fazer parte, mais uma vez, queria agradecer mais uma vez por você fazer parte da nossa família e queria desejar a você todo o sucesso do mundo, tá bem? Muito obrigada pela sua presença tudo em dobro para ti. Aqui no nosso programa. Obrigada também, minha querida. Muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco até o final. Eu queria dizer que na próxima quinta-feira, nós temos... na próxima segunda-feira, nós temos a nossa querida entrevistada Ceci Barbosa Campos, de Juiz de Fora, está aqui conosco. Então, convido a todos vocês a estarem. E assim que essa live aqui for para o nosso feed aqui, para a nossa linha do tempo, vocês, por favor, curtam, comentem, compartilhem, porque a Denise merece. Beijinho, Denise. Beijinho para todo mundo. Obrigada, Di. Boa noite. Muito obrigada para todo mundo. Boa noite. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Tchau, minha linda.